Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Planejar Cash. A gente já está no nosso 12º episódio e hoje a gente trouxe mais um convidado muito especial que vai trazer um conteúdo valioso pra gente. Eu já vou apresentar ele, mas eu já vou passar agora a palavra pro meu co-host Bruno e vamos pra cima para mais um episódio, né, meu irmão? E aí, turma, eu vou falar pra você que essa palavra aí do co-host eu só escuto aqui de você, viu? Eu fico feliz quando eu escuto isso daí. Mais um, né? Mais um episódio. Hoje um convidado alto nível. Mais um alto nível. É só alto nível vem aqui, né? É isso aí. Nós vamos falar bastante aí da carreira dele, nós vamos falar do nosso negócio, nós vamos falar do futuro. Advogado nós tá bem servido, né? Já veio tributarista aqui. Aí eu sou formado em Direito, viu? Você Pois é. respeita aí. Lucas, seja bem-vindo, meu amigo. Como é que tá essa força? Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal aí por ter essa janela de oportunidade de falar um pouco mais do direito empresarial aí, que é uma matéria que eu tanto gosto. Tomei pau no direito empresarial 2 vezes lá na faculdade. Direito empresarial e tributário na faculdade eu passava de letra, viu? Mesmo? Meu professor, o coordenador era do Crepaldi, você lembra? Você conhece ele? Não lembro. Silvio Crepaldi. Ah, o Silvio. Você tá louco? Nossa senhora, que pesadelo com ele. Nossa, Gente boa, mas... o meu foi a Vilma Bartasson. Gente finíssima, me auxiliou muito na época da faculdade, porque nem sempre foi fácil, né? Nada é fácil, na verdade, sempre assim, trabalhando, estudando, pagando a facul, ir pra cima, fazendo curso, e estamos aí nessa caminhada há quase de advocacia, a 2019 para até agora de advocacia aí. Mas antes de 2017 já manejava também algumas causas para ganhar vida, né? Que legal. Lucas, antes da gente entrar nesse tema, que é um assunto que eu tenho muito interesse em aprender mais, né? Que é esse direito empresarial. Mas, cara, eu quero começar entendendo, conhecendo um pouquinho mais do Lucas mesmo, da sua história, da sua trajetória. A gente tomou um café um tempo atrás, eu conheci um pouquinho mais de você, a gente tem alguns amigos em comum, mas eu queria que você começasse lá de trás, pra turma te conhecer, ver de onde que veio essa vontade de ir pro direito, Essa enfim. loucura de ir pro direito empresarial. Conta a sua trajetória aí pra gente aí. Te falar, quando eu era criança, meu avô detestava advogado. Detestava. Mas por que você detesta advogado? Não, se acham demais, é isso aí, eu não gosto. Teve alguns perrengues com direito previdenciário quando ele foi aposentar, ele mesmo que aposentou ele mesmo, e é isso aí. Mas na advocacia eu vi que eu conseguia uma bagagem maior para viver o mundo de uma forma confortável. Apesar da minha família não gostar de advogado, hoje ela tem a obrigação de gostar, assim eu espero. Tulera. A obrigação de gostar assim. Mas na hora que surgiu um BO também. Eu sempre gostei de saber. Tipo, eu ficava encabulado de acontecer alguma situação. Eu falei, pô, não sei. Aí foi aí nisso, desde a infância, que eu corri atrás, busquei aprender, me profissionalizar. Passei muito perrengue, porque antes de ser advogado, eu já fui motoboy, já fui estoquista, já fui auxiliar administrativo, já fui menor aprendiz, nossa, N coisa, vendedor. Menor infrator, você não foi, né? Não. O réu primário tá intacto, pelo menos, né? Não, tirando as brincadeiras, mas... Então você tem uma história vasta aí, conta pra nós, velho. Tem uma bagagem em que... Na época eu não entendia o porquê eu estava passando por aquilo. Mas hoje eu entendo que aquilo lá formou caráter. Eu não venho de berço de ouro. Pelo contrário. Teve anos e anos, arroz e ovo, arroz e ovo, arroz e ovo. A mistura era o ovo. Entendeu? Então eu venho buscando me profissionalizar, buscando entender o mundo, ter essa compreensão do mundo, porque a gente pode não entender muito bem determinada situação. Eu não sei a fé de vocês, mas eu sou católico e apesar de não entender, eu tento compreender
aquela situação. Porque é fase. Já teve cliente meu que perdeu um negócio, sei lá, R$500.000, comprou um restaurante em algum lugar, não deu certo, veio passivo trabalhista, não fez uma análise correta da situação, ele queria cometer suicídio. Eu falo, não, mas você está querendo uma solução definitiva para um problema temporário. Então tudo na vida é questão de tempo. Tem o seu tempo. E graças a Deus o meu tá chegando. Eu tô sentindo que o meu tempo tá começando a romper. Aí eu entrei na faculdade, no Centro Universitário UNA. Sempre trabalhei e paguei a facul. Infelizmente não teve... Infelizmente/felizmente, vamos supor assim, eu não tivesse intenção de... meu pai paga a minha facul. Me ajudou no último ano, porque teve a pandemia, enfim. Só que meu pai é um senhorzinho agora, ele vai fazer 70 anos em setembro. E tem o caminhão, carrega mármore e granito. E sempre quando der, eu tava lá ajudando ele. Quando dava, na verdade, eu tava lá ajudando ele, mudança. Tem tempo ruim não. A questão é, você quer mudar de vida? Basta querer. Muitas pessoas vão falar, não sei o que, desestimula, é desestimulante. Realmente, é desestimulante. Confesso. Teve dia que se não fosse a minha base familiar, graças a Deus eu tenho uma base familiar boa, pais juntos, eu tenho a minha irmã, que me dá uns puxão de orelha de vez em quando. A minha base foi a minha família. A minha base é a minha família. Pretendo construir uma família, namoro a Bruna, uma pessoa excelente. Gostei do nome dela. É semelhante aí? Então foi essa correria. Sempre trabalhei, sempre estudei. Não é fácil. Parecia um zumbi na faculdade. Confesso que quando a matéria era fácil, eu dava uma... Tipo, deixa rolar assim, vou tirar o mínimo ali, a média tá excelente para passar, porque... Chegava na faculdade, custava abrir o olho. Cansaço. Cansaço. Do dia. Nossa, e quando era filosofia do direito? Direito de sociedade, a história da sociedade, aí começava a contar, aí a professora, pra ajudar, apagava, colocava um data show, apagava a luz, eu falei, pronto. Aí era o que você queria. É agora. É agora. Não vou te julgar, não. 4 horinhas aqui, ó. Só Cara, nesse cantinho. E eu achei bacana aí que você tem uma história quando você fala que você não veio do berço de ouro, né? Que você buscou tudo. É óbvio que acredito que você é um cara bem mais novo do que eu, mas é muito bacana ver pessoas chegando no sucesso mais cedo do que o comum, né? É a mentalidade. E aí é a hora que você fala, basta você querer, e é isso, né, cara? Eu falo isso porque se eu tive a sorte do meu pai pagar minha faculdade, mas eu não exerço a profissão que é dele, né? Que o meu pai é advogado, nome legal e tal, na em Monte Carmelo. E a minha família inteira fez direito aí praticamente, né? E eu falei assim, cara, eu quero fazer o que me dá prazer de fazer, que é vendas. Eu sempre fui de vendas, né? Então, meu pai... E a sociedade cobra muito isso da gente, que é o quê? Cara, seguir o negócio do pai, tá pronto e tal. E eu abri mão disso tudo, porque eu nunca gostei de ser chamado como filho do Antônio. Eu sempre queria ser o Bruno, entendeu? E depois que eu consegui isso, essa independência que eu falo, mas não é independência financeira que o pessoal fala, é independência das pessoas me conhecer pelo que eu faço, não pelo meu pai. A minha vida foi andando, foi fluindo muito mais, com mais rapidez, vamos pôr assim, com mais naturalidade. E eu acho muito massa quando eu encontro com pessoas que passaram por situações parecidas, mas que teve aquela fase ali no início, quando você fala, fui motoboy, né, fui estoquista e tal, paguei minha faculdade, porque eu convivi com pessoas que passou pelo que você passou e que hoje são muito bem sucedidas, e eu acho que quando tem esse modelo de negócio, que é o que? Você trabalha e paga a sua faculdade, você nunca teve nada
na mão, né? Vamos pôr assim, a chance de dar errado é muito pequena. Sim. É aquela questão da motivação, né? O que te motiva. Ser bem sincero, eu saí de um estado de 100% de Você sobrevivência. é de onde? Sou daqui de Berlândia mesmo. Eu achei que o estado, agora que eu entendi o estado. Opa, ó. Tá tendo uns gastos aqui, ó. Então, essa questão do que te motiva. Sinceramente, eu saí de um estado de sobrevivência total. Tipo assim, conversas sobre dinheiro Era sempre. dia a dia mesmo. Era o dia a dia. Sempre aquela Um dia de turbulência. cada vez. Deus Não do céu. gostava de ir no mercado, entendeu? Não gosta até hoje, tem pavor de mercado. Tanto pela questão da discussão, quanto pela questão de, tipo, passo umas 5 vezes no mesmo produto, não vejo produto. Então tem essa questão também, mas é interessante eu trazer essa experiência também para quem nos assiste também, acha que nada é possível, que não consegue. Com certeza. Então eu estou saindo agora desse estado de sobrevivência, de tipo, tô preocupado no que eu vou comer amanhã, entendeu? Para começar a planejar futuramente alguma questão, porque é aquela questão. Se eu falar que eu não gosto de dinheiro, eu vou estar mentindo. O dinheiro é uma ferramenta para um propósito. Você tem que caminhar com um propósito adequado, obviamente, respeitando tudo bonitinho, a legislação. Só que é aquela questão. Tem propósito? Vamos fazer valer. Ah, não tem problema mudar a rota lá na frente, no meio do caminho. Ah, não deu certo. Mas desistir, pra mim, nunca foi uma opção. Legal. E, Lucas, assim, entrando um pouco mais na sua especialidade, né? Você é nichado, né? Vamos dizer assim, no direito empresarial, porque na área do direito, como é que fala? O quê? Quando você é nichado em alguma coisa assim? Não, você é especialista. Especialista. Eu gosto muito do direito e não gosto ao mesmo tempo. Pra ser bem sincero com você, eu acho muito complexo. Mas ao mesmo tempo eu gosto. Porque eu gosto de séries, suítes. Eu não sei se a vida de vocês é daquele jeito lá. Se for, ia ser massa pra caramba. Talvez eu levaria. Mas você gosta porque você que não trabalha ali, entendeu? Cara, Você vamos gosta lá. mesmo. De uma forma bem simples aí, explica pra turma qual que é seu trabalho, qual que é a sua função dentro de uma empresa, como que você consegue ajudar uma empresa, um empresário, pra turma ir se familiarizando aí. Perfeito. Hoje o meu escritório é nichado ou é especialista, no caso, em ajudar microempreendedor. Microempreendedor, empresa de pequeno porte, então é mais voltado a esse nicho. Tanto é que eu tenho também alguns clientes que são MEIs, microempreendedor individual, que respondem e conversam ali no próprio CPF, não tem essa distinção. Por quê? Hoje, para montar uma empresa, falar assim, do zero, sem herdar a empresa, sem nada, do zero. Hoje no Brasil a burocracia é tremenda. Tremenda. Empreender no Brasil é loucura. Empreender no Brasil é loucura. Por quê? Você tem que aprender na marra. Eu montei o escritório nesse segmento assim. Tá, beleza, eu tenho conhecimento teórico, bonitinho, só que quando começa a prática, aí o negócio é diferente. Quando a prática às vezes encontra a teoria, mas nem sempre. Nem sempre. Então, já quebrei muita cabeça com contabilidade, contador, a OAB também tem alguns requisitos próprios na questão do escritório, a regulamentação, o marketing do advogado é diferente. Então, são esses apontamentos ao longo da questão que vai nos formando um padrão. E eu entendi isso desde muito cedo. Quando eu era menor aprendiz, fui menor aprendiz na Cargill e depois fui contratado por uma terceira lá. E eu sempre vi essa questão do quão difícil é você empreender no Brasil e o microempreendedor,
Pô, a gente tá falando assim, em comparação a Cargill, um microempreendedor tá começando agora, não tem muita burocracia em tese do que em comparativo com a Cargill da vida. Só que o pessoal está desamparado juridicamente. Tá desamparado. Tá desamparado. Então, esse desamparo, eu verifiquei um modelo de negócio. Falei, não, se eu pegar na mão do empreendedor, da empresa de pequeno porte e caminhar com ele. Por quê? Ele precisa de mim. E eu preciso dele. Falei, pronto, casou. Deu match. Por quê? Quanto mais ele crescer, porque a intenção é, nossa, tô pagando muito imposto. Que bom que tá pagando muito imposto. Tá faturando Tá bem. faturando bem. Que bom. Então eu quero estar ali. Independente se faturar 10 mil ou 1 milhão. Eu tô ali. Entendeu? Traçando o caminho junto com ele. Porque hoje o microempreendedor individual acha que ele não responde no CPF dele. Por quê? Porque a empresa ou empresário tem um lucro exorbitante em comparação com o CLT. Porque ele está exposto ao risco todos os dias. Ele está no risco. Ele está no risco. Ele está assumindo o risco. Ah, o lucro dele deu 300%. Tá, esse é o cenário positivo. Que todo mundo aplaude de pé. Mas quantas e quantas vezes o cenário foi negativo, ele não dormindo de noite porque tinha folha de pagamento para fazer. Então, o CLT porque eu já fui CLT também. Eu tento buscar esse liame, essa dualidade, para não falar asneira. Então, eu tento buscar essa questão justamente para verificar os dois lados. Tá, beleza, o CLT, a obrigação do empresário é adimplir no 5º dia útil, perfeitamente, bonitinho. Independente se recebeu ou não do fornecedor dele, do cliente, do empresário. Tem que adimplir, senão as multas, outras variações são pesadíssimas. Então, já tenho clientes que falam, Lucas, essa noite eu não dormi porque tem um pagamento para entrar, não entrou, eu tenho folha de pagamento. Tanto é que o empresário, no susto, pega capital de giro no banco com juros altíssimos, que é outra questão também, que o juro do banco nunca ajuda, nunca é benéfico. Então, se alavanca mais que o necessário para honrar as obrigações deles. Entende? É o risco do negócio. Pode dar muito bom, quanto pode dar muito errado. Então, tudo é questão de risco. Saiba o seu risco. Legal. Cara, já entrando nesse tema que você falou, né? Você falou de juros. Aí já entra já nós no negócio. Porque eu vejo, isso é muito comum, né? Às vezes um empresário ali, ele precisa, sei lá, pegar ali um cheque especial, um capital de giro, pega às vezes um dinheiro caro, às vezes pra tampar buraco, né? E aquilo ali começa a virar uma bola de neve. E aí eu queria te perguntar, aonde que o empresário ele meio que começa a se perder no meio disso tudo? Porque beleza, você faz ali pra pagar um incêndio ali num mês, às vezes no outro mês vem ali um pagamento, um faturamento melhor, e aí ao invés de você, sei lá, quitar aquilo ali, às vezes você faz outro negócio, e aí vai virando aquele rolo todo. Como que você enxerga isso dentro da empresa? O que você percebe de padrão assim, que o empresário ele começa a perder a mão nisso daí, e na hora que vê, tá um rolo danado pra resolver? Dependendo do empresário, o empresário, no geral, ele é sempre muito positivo. Tipo, a mentalidade dele é de vencedor. Obviamente, ele tá lá, batalhando na empresa dele, mas ele nunca vai parar e pensar, mês que vem eu não vou faturar nada. É sempre querer avançar no mundo. Só que, em algumas situações, quando ele não está bem assessorado, tanto juridicamente quanto contabilmente, ele começa a entrar em juros mais altos, porque a taxa de juros do banco, meu Deus do céu. Então, nesse quesito em si,
contabilmente falando, eu tenho uma margem aproximada que ele não pode se alavancar mais de 2 vezes o EBITDA dele. Por quê? Para honrar os compromissos, toda a questão bonitinho. Ah, Lucas, mas eu não consigo honrar meus compromissos. Aí entra a minha parte de assessoramento jurídico. Nós vamos analisar o contrato. Por quê? O banco não pode fazer o que quer. Precisa respeitar a tabela do BC, do Banco Central. Então, analisando toda a viabilidade, talvez cabe uma ação revisional, talvez cabe uma ação anulatória. Já tivemos êxitos em algumas ações revisionais que cobravam taxas que o STJ já pacificou que é inviável a cobrança de taxas. Então, sempre tem esse caminho jurídico. Ah, Lucas, de hoje para amanhã? Não. Infelizmente, é aquilo, né? É uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que eu acho interessante a celeridade judiciária, tenho clientes que eu advogo que para mim não é tão interessante essa celeridade. Então eu acho bom e ruim ao mesmo tempo. Mas em alguns casos é interessante, porque uma ação revisional, média de 4 anos. 4, 5 anos. Eu tive uma experiência no Bradesco, mexia num escritório terceirizado, que prestava serviços para o Bradesco. Tive uma experiência com cartões de crédito. Um juro absurdo. Só que ninguém entrava com a revisional, dava uma revelia, que é a confissão contra a matéria de fato, ou seja, eles eram citados, recebia pelo correio lá, ignorava e isso, pronto. Só que isso, no direito, funciona como um tiro no pé. Se você não responder, não responder, se torna verdade o que foi falado. Sim, justamente. Eu sei, rapaz. Ainda lembro, ainda. Lucas, e sócios? Tem muito problema com sócio? Você costuma perceber aí nas empresas? Inicialmente, quando a empresa está sendo constituída, não. Depois É a lua de mel, né? Depois que tá ganhando O início é a lua de mel. É a lua de mel. Não, vamos fazer, vamos dar certo, vai dar certo, não sei o que, vamos pra frente. Aí depois começa. Ah, fulano, como que ficou a distribuição de lucro? Ah, fulano, meu sócio tá trabalhando mais que eu. É igual. É igual casamento, é semelhante. Semelhante. Se você não souber casar, já era. A percepção... antes é meu bem, depois é meus bens. Assim, a percepção que eu tenho, olhando de um ponto de vista empresarial, eu acho que, tipo assim, quando você vai abrir uma empresa que você vai ter um sócio, eu acho que um tem que complementar o outro. Eu acho que não pode ser os dois ali na mesma linha de função, entendeu? Às vezes um é bom na área comercial, o outro às vezes é mais administrativo, enfim. Que eu queria te perguntar, com base na sua experiência, aonde que você mais vê os empresários, assim, perder a mão do patrimônio mesmo, da empresa, a ponto dela chegar sei lá, a quebrar, a abrir falência, alguma coisa nesse sentido aí que você vê assim que, na hora que você bate o olho e fala, ixi, aqui a vaca vai pro brejo. Falta de governança corporativa. Ah, beleza, fez o contrato social, bonitinho, vamos pra frente, aí depois ali tem alguns conflitos internos mal resolvidos. Eu tenho um caso, são 2 irmãos, ali na comarca de Araguari, bonitinho, tranquilinho, fizemos o contrato social, etc. Não quiseram fazer o acordo de sócios. O acordo de sócios os sócios expressam a vontade deles ali no papel. Porque, diferente da época do meu pai, creio que vai ser do seu pai também. Não necessariamente, né? Porque ele é advogado. Não, mas meu pai é mais velho que teu pai. Então, antigamente, o homem tinha palavra. Tudo era na palavra. No fio do bigode. Não vale nada. No fio do bigode. Hoje, se não tiver no papel, não está no mundo. Infelizmente é. Aí o acordo de sócio justamente é isso. Um sócio é bom em contabilidade, o outro é bom em vendas.
Ah, então vamos formular um acordo de sócios aqui, que você não vai dar pitaco nas vendas e eu não dou pitaco na contabilidade. Mas a responsabilidade das vendas vai ser sua, ativa ou passivamente, e a contabilidade vai ser sua. Beleza, alinhados. Só que o pessoal acha que tudo é um mar de rosas. Em tese deveria ser, mas Eu gosto do seu jeito, mano. Ele leva assim, de um jeito bem natural, né? Tem que ser, né? Vai, no irmão. dia a dia aí, Tá a gente vê cada absurdo que eu... E Lucas, partindo aí pra um lado do sucesso da sua carreira, hoje nós temos aí, você tem quantos empresários aí na sua carteira? Hoje, o meu portfólio, é engraçado a questão de empresário, porque quando se fala de empresário, de assessoria eu tenho 29 empresários. Só que são assessorias fixas. Ah, o que é a assessoria recorrente, fixa? é mensalmente. É, mensalmente. Fecha um contrato inicial ali por 1 ano ou 6 meses, dependendo, para ver o meu serviço, ver a assessoria que eu presto e etc. Gostou, renovamos por 2 anos. E assim sucessivamente. Coloco uma multa pesada nesses contratos de assessoria, justamente para... É igual casamento. É igual casamento. Tem multa, né, no casamento. É igual casamento. Tá, você tá me contratando aqui porque você confia em mim. Beleza. Então, fulano, se eu te aconselhar isso aqui, você fazer aquilo ali, aí já dá uma divergida. Aí o advogado sempre é o culpado, né? Não fez direito. Não, a culpa do advogado lá. Alguns casos eu realmente falo, não, pode pôr a culpa em mim aí que tá tudo certo. tá tudo certo. Mas além dos 29, você tem aqueles que você faz um ou outro trabalho avulso, alguma coisa assim. Sim, é porque a empresa, o bom da empresa, nossa, é interessante demais a empresa, porque ela tem problema fiscal, ela tem problema civil, trabalhista. Nossa. O primo do sócio quer separar entre a família. Entendeu? Aí entra a família. Aí é aquela questão. Eu tenho a maior parte, minha base de clientes é os 29 empresários. Você entra dentro deles também, das empresas, né? Dentro das empresas. Então tem problema anulatório fiscal. Agora a reforma tributária já veio pesando a mão também. E falando nessa questão de crédito, né? Até porque você entra num todo, você conhece o dia a dia da empresa para que você possa fazer essa assessoria. Onde esses caras estão tendo mais dificuldade de levantar crédito? Os próprios bancos, a depender da situação financeira da empresa, sem contar agora. Tá restringindo. Restringindo. Sem contar agora. Banco Master, BRB, o rombo do FGC. Então o pessoal ficou um pouco mais temerário nesse sentido. Você tem obrigação de pegar 29 nomes com ele e visitar junto e levar a solução para eles. Já tá no papel isso aí já, ué. Nossa, Nós perde tempo. O próximo cafezinho. Não é café não, vai comprar um saco de café, né? Você tá me subestimando. Não, eu acho, porque eu acho assim, ó, Não, o que acontece? Eu acho que você faz um trabalho que a gente faz também, que é muito bacana, que é o quê? É o entre aspas, o cliente indireto. Você vai na empresa do seu cliente, que dentro dela você vai ter outros clientes de acordo. E a gente faz a mesma coisa. Sim. Né? Você não foi convidado à toa, né? Um jogo Cai de na armadilha interesses. aqui. Um jogo de interesses aqui. Eu não tenho OAB, mas sou formado em Direito. Não, mas eu acho top, cara, isso daí. Essa sacada, porque assim, o direito, ele teve uma mutação muito considerável, né, depois dessa era digital, né, até mesmo depois da pandemia. Você vê que antigamente a pandemia veio, obrigatoriamente colocaram as audiências tudo em vídeo e não tirou mais, né? É uma coisa que facilitou, deu celeridade, né? Sim, Acredito que sim, não participo mais. Sim. E isso era uma demanda que tinha custo para o cliente, tinha
tempo pro advogado, tinha que ir pra outra cidade pra fazer uma audiência, ou senão tinha que nomear alguém, um E preposto. na alguma audiência coisa só pra assim. falar não. Aí Tinha volta que pra pagar. trás. Eu fiz muito preposto, viu, na época de estágio. Então agora não é igual lá no Sabe como é que Harvard era, né? Specter faz, Sabe não. como é que era o negócio? Quanto que é? É R$100 pra mim lá no fórum assinar um papel na audiência lá, representando que, ó, o que que eu falo? Não tem acordo, assinar. Ganhava 100zinho, achava bom demais. Tá? Então, assim, eu acho, o direito ele mudou muito, né? E até mesmo eu falo pelo escritório do meu pai, que já se tornou empresa. E aí é onde eu queria chegar com você, porque os próprios advogados estão se tornando empresa. Entendeu? Por quê? Só por conta do fiscal ou só por uma questão de organização? Os dois. É interessante verificar também a parte do fiscal, porque você, com o CNPJ à frente, economiza demais se for rodar na pessoa física. Então pronto, tá Entendeu? respondido. Economiza demais. Acho que tem muitos profissionais, não só do direito, né, que estão fazendo isso, né? Sim, e eu prefiro, eu abri o CNPJ recentemente, porque não compensava mais rodar no CPF. Porque, beleza, pode entrar honorários como não pode entrar honorários, mas dependendo do caso, se eu receber uma sucumbência de um processo de 50 mil, no meu CPF já estoura tudo. Entendi. Aí até eu conversar com a Receita Federal, explicar que focinho de porco não é tomada, aí... Entendeu? É difícil. Ô Lucas, no mundo corporativo fala muito que o que quebra CNPJ é o CPF do dono do CNPJ. Você concorda com essa frase? Eu tenho uma frase mais elaborada, né? Por trás de um... Como é que é? Por trás de um CNPJ quebrado há sempre um CPF doente, é um negócio assim, não é isso que a gente tava falando lá? Mas parece que o ponto de inflexão Eu vou é pegar no a frase, CPF, pera aí que né? eu vou Nunca é no pegar a CNPJ em si, né? Porque você vê Sim. muitas vezes empresários às vezes, tomando algumas decisões que às vezes, do ponto de vista jurídico, financeiro, trabalhista, tudo, às vezes não correta, né? Isso aí vai, como se diz, né? Vai empilhando ali os tijolinhos pra no final o castelo cair no chão, né? Sim. Tem alguns clientes novos que entraram recentemente que não faziam essa separação de empresa e pessoa física. Sempre era aquele embrulho ali. Vou comprar um carro, passa no CPF, mas o carro é utilizado pela empresa e fica esse rolo. Eu não aconselho, obviamente é muito difícil, eu já senti isso na pele, que movimentar o CNPJ separado do CPF. Não, eu dou conta não. Nossa, o trem é complicado. Não, mas eu tento. Eu tô tentando também, viu? Não é difícil. Mas as consequências jurídicas dessa questão, por quê? O empresário, assim como o advogado, assim como qualquer um, nós lidamos com pessoas. Um trabalhador conversa com você ali e fala, não, tá tudo certo, eu recebo. Já tive casos. Não, eu recebo no seu CPF, me faz o Pix aí. Aí o cara lá, o empresário fazia o Pix no CPF em vez do CNPJ. Aí depois na trabalhista puxava tudo. Aí tipo, o valor da causa, 200 mil. E tirar do caixa 200 mil reais de uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, quebra. Então, é necessário ter essa separação. É difícil? Não, difícil demais. Mas é necessário ter essa separação para evitar risco. Por quê? A empresa, você deve olhar ela como um investimento. Coloco entre aspas, porque tem risco. Tem risco, você pode ganhar, perder, entendeu? Só que não configurando a confusão patrimonial, porque pode vir uma IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que alcança o CPF, entendeu? Então vamos lá. E empresa forte, por trás existe um CPF forte. Tem que existir. Não existe
CNPJ forte com Com CPF fraco. Então, tem que estar alinhado nesse ponto. E é o que eu sempre oriento meus clientes. Tem vezes que eu dou até curso para meus clientes. Não, vamos cá. Reunir todo mundo, a família. Lido com muita empresa familiar. Não, vamos reunir aqui. Ó, vamos decidir esses pontos aqui. Pro quê? Não ter treta, não ter confusão. Não comprar terreno no CPF, sendo que é para empresa. E te fazer uma pergunta. Diante disso daí eu fiquei curioso. Porque essa reforma tributária, a gente está escutando muita coisa. Confesso para você que não parei para analisar, até porque agora é um momento preparatório de teste e tal. Mas a minha preocupação maior é o quê? Eu sou empresário, né? Eu tenho aí um faturamento ok, beleza. Tento separar minhas coisas, mas confesso que eu não consigo, né? Não sou uma pessoa de êxito nisso. Mas a minha dúvida é sempre o quê? Eu vou comprar um imóvel CPF ou CNPJ? Eu sei que a vantagem do CNPJ é uma possível sucessão, beleza. Mas em questão fiscal, tem alguma coisa de diferente? Na questão imobiliária, realmente ocorreu algumas mudanças com a reforma que impactou também, antes de responder a sua pergunta, impactou também as holdings. As holdings familiares existiam para programação. Blindar, meio que blindar também. O pessoal fala que a holding patrimonial entrou muito em pauta esses últimos tempos, porque o pessoal fala, não, vou colocar na holding, não vou pagar nenhum imposto, vou estar blindado. Mas não necessariamente. Dependendo da forma que você constitui a holding, porque a holding é uma empresa. É um CNPJ. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Apenas depende. Aquela frase. Eu ia entrar nesse assunto de holding agorinha. Mas depende era a frase que a gente mais respondia, a palavra mais me falava no curso de direito. Não, depende. Porque existe a holding pura e a holding mista. A holding mista, obviamente, vai ter essa questão do negócio. Agora está em pauta a incidência ou não do ITBI na holding mista. Por quê? O que o pessoal fazia? Fazia negócios imobiliários, constituindo a holding mista. Aí o legislador na reforma falou, interessante isso aqui, hein? Vou tributar. E Passa nada. Infelizmente a tributação chegou. É só para eu entender, até voltando, né? Que você entrou no assunto da holding. Eu te pergunto isso porque é uma coisa pessoal mesmo, né? Eu falo assim, cara, vou comprar um apartamento ali que eu tenho ideia, comprar um apartamento na planta e botar ele para se pagar. Mas eu coloco no nome da minha empresa ou no meu CPF? É interessante o nome da empresa, justamente por essa questão fiscal. Entendi. Porque vai ser um negócio. E na empresa, apesar que vai ter o IVA, né? O imposto dual lá e etc. Só que na empresa conseguimos, possivelmente, né? Conseguimos trabalhar com teses para não pagamento de imposto. Dependendo do caso concreto. Obviamente que o entendimento pacificado pela STJ trouxe que a atividade comercial desenvolvida no CNPJ é fulcral na questão de incidência do imposto. Ou seja, vai verificar a incidência, vai verificar qual atividade jurídica a empresa holding, no caso, está sendo exercida. Tá compra e venda de imóveis, haverá incidência de ITBI. Por quê? É uma mercantilização ali. O produto vai ser o terreno, a casa, o apartamento. Então, quanto à questão fiscal, é interessante esse movimento no CNPJ para distinguir, obviamente, a questão do CPF. Obviamente, você pode ter a questão do CPF também. Então, tudo vai depender do caso concreto. Lucas, eu quero uma holding, mas eu quero integralizar de capital social aqui esses 5 terrenos. Tá, fulano, daqui 2 meses, 3 meses, você vai vender esses terrenos? Sim, vou. Aí não é interessante.
confeccionar um CNPJ próprio, uma holding, porque vai ter custo, vai ter gasto. Agora, eu quero integralizar esses 5 imóveis aqui, mas eu não tenho estimativa de vender eles. Aí daqui 5 anos, 6 anos, aí você vende. Aí não caracteriza essa mercantilização, entendeu? Entendi. E assim, não, eu te perguntei isso nem pela holding. É, por exemplo, eu ir lá com meu CNPJ e comprar um negócio sem ter holding, sem nada, botando o nome da minha empresa. Tranquilo? Tranquilo. É a parte fiscal. Tô fazendo consulta hoje. Né? Já aproveita e pega um pouquinho de mentoria aí com os nossos convidados. Né? Sempre isso. Nós tivemos um tributarista aqui, um amigo meu também, que é advogado tributarista. O Dr. Ariel, né? O Ariel. É. Rapaz, a gente pergunta mesmo. Ô, Lucas, entrando nessa parte de holding, surgem muitas dúvidas de holding patrimonial e tudo mais. Explica para a turma aí, o que é uma holding patrimonial aí? Uma holding patrimonial nada mais é do que o planejamento sucessório. Obviamente, nós temos, como eu falei anteriormente, 2 tipos de holding. A holding pura, que está lá apenas como um teor sucessório. Vai lá, muda o contrato social e etc. Obviamente, temos que saber fazer o contrato social, porque não adianta nada eu possuir um cliente com 3 processos trabalhistas correndo e ele querer constituir uma holding agora. Não, tem que resolver todas as pendências primeiro para depois constituir a holding. Por quê? A holding, ela é frágil a depender do quantos problemas você possui anteriormente à constituição dela. Porque pode ingressar uma ação pauliana, que é uma fraude de execução, entendeu? E na esfera trabalhista, a incidência disso é mais alta do que na esfera civil. Justamente porque na esfera trabalhista tem a questão da verba alimentar, então tem que flexionar alguns institutos para isso acontecer. Agora, voltando. A holding, o pessoal acha que tudo é fácil. Aperta um botão e tudo flui. Não necessariamente. Por quê? Temos que verificar se a holding vai ser limitada ou vai ser uma sociedade anônima constituída por ações. Se for sociedade anônima, quem vão ser os diretores? Mas a maior... o que está em alta é a holding limitada. Não, blindou, acabou e pronto. Obviamente tem que utilizar... Para a holding rodar lisa, contrato social é importante. A forma de constituição dela, no sentido de... vai ser... Qual KNAI que nós vamos colocar nessa holding? Vai ser um assessoramento? Pode um assessoramento? Entender? Porque não é qualquer KNAI que coloca. A prestação de serviço, pode uma holding de prestação de serviço. Então tem que pontuar toda essa questão direitinho para a holding ficar robusta. Então a holding, assim, em outras palavras, ela é mais ali para proteger mesmo o patrimônio que está ali dentro, certo? Sim. Ultimamente, vem criando uma estratégia junto com o consórcio nisso, e eu queria um ponto de vista seu em utilizar, talvez, eu acredito que ela entraria nessa holding mista que você falou, né? Que é investidores que adquirem esses ativos, né? Imóvel, apartamento e etc. Coloca dentro da holding para proteger o patrimônio, mas ao mesmo tempo isso gerar renda. É claro que agora teve essa nova reforma e tudo mais, mas como que ficaria hoje, em 2026, esse tipo de cenário? Você ter lá os imóveis lá dentro da holding, protegido, mas ao mesmo tempo agora está gerando renda com essa nova reforma. Como que ficou todo esse cenário? Hoje, o brasileiro que quer ganhar dinheiro, ele é paciente. O que não ocorre com a maioria dos brasileiros. Não tem essa paciência. Eu me incluo nisso, tá? Não tem essa paciência de esperar. Porque a holding, você vai integralizar, beleza? Só que é uma questão de planejamento
planejamento sucessório, blindagem. Então, não necessariamente a holding vai ficar pronta daqui 2 meses, 3. Não Essa é imediato. Não é imediato. Então, essa integralização de capital, juntamente com o consórcio na holding, por quê? Consórcio é um negócio. Minha visão, tá? Posso estar falando groselha, fiquem à vontade para me corrigir. Mas, para mim, consórcio é um negócio que tem que ter planejamento. Eu já tive 4 consórcios. Os 4 cancelei. Não, não podemos fazer corte dessa parte. Mas por que eu cancelei? Porque eu era imediatista. Eu tento perder um pouco desse resquício de imediatismo. Só que tá no sangue do brasileiro. Ele quer os negócios pra ontem. E a holding não é assim. Eu vou falar um negócio pra você. A gente faz muita pesquisa aqui da questão do consórcio e a gente chegou num resultado de que o brasileiro ele não é imediatista, ele é desorganizado. Entendeu? Por quê? Nós fizemos um levantamento até mesmo com clientes nossos. Quanto que você vai comprar seu próximo imóvel? Daqui antes de 2 anos, depois de 2 a 3 anos ou depois de 4 anos? Cara, nem 10% responde antes de 2 anos. Entendeu? Então ele é imediatista? Não. Só que ele não se planeja para quem responde daqui 4 anos. Entendeu? Ele não faz nada. Ele deixa chegar e vai lá, mete um financiamento e se lasca. Entendeu? Essa é a diferença que a gente fala. Mas assim, nesse caso aí, nós também vamos te assessorar bem. Não, assim eu espero, né? Porque questão de empresa, deixa comigo. Agora o planejamento, consórcio... Aqui não é também. Que bom que você sabe que não é igual holding. Entendeu? Quando você vai lembrar bem de quando um cliente seu quiser uma holding e fala assim, não, é amanhã. Você vai falar assim, não, cara, isso é um planejamento. Aí quando o David for falar com você do consórcio, você fala assim, não, mas eu quero ser contemplado. Lembra da holding? Lembra da holding. Não, mas é desse jeito. Literalmente... o planejamento, tanto no consórcio quanto para a holding, é fundamental. Porque eu não consigo constituir uma holding em 2 meses. Para ela ficar assim, perfeita, sem retoques, no mínimo 2 anos, 3, a depender. Olha, eu não sabia esse dado. E olha, deixa eu já uma outra pergunta que surgiu. Por exemplo, qualquer pessoa consegue já ir planejando essa holding? Tem que ser empresário, tem que ter algum requisito ali, faturamento, enfim. Como que eu preciso para ter uma holding? Por exemplo, eu tenho 27 anos, eu já posso fazer isso ou não? Como é que funcionaria? O tema holding patrimonial entrou muito em pauta, porque a galera queria fazer holding porque queria economizar imposto, blindar patrimônio, fazer besteira no CPF e qualquer coisa tá na holding. Eu vi muito isso aí. Infelizmente, não é assim que funciona. Essa teoria já caiu. Essa aí já caiu por terra. Mas a questão da holding é interessante para... Obviamente, a gente tem que colocar na ponta do lápis. Porque não são todas as pessoas que é interessante constituir holding. Tem ali. Compensa para você? Porque tem a parte contábil, que eu tenho um contador específico lá, que faz toda a contabilidade, etc. Nós temos essa parceria. Porque a holding vai incidir gastos com o contador mensal, dependendo do... Você ter casas de aluguel na holding, vai incidir um imposto ou outro ali, entendeu? Então, a holding... Os clientes que eu possuo que tem holding, uma estimativa assim de faturamento da holding para colocar de patrimônio, de capital social, uns 10 milhões. Então não é porque... Ou seja, você tem só uma casa e um carro, não mexe com holding, não. Problema. Justamente porque tem gastos. Aí, dependendo, eu vou pagar 12 meses de contador, o contador cobra R$200 lá de honorários mensais.
talvez os aluguéis que você recebe dessa casa, ou a depender da faixa de aluguel ali que você recebe, você vai pagar o contador. Entendeu? Então, há essa descompensação financeira que tem que ser colocado na ponta do lápis. Então, mas cara, não é para qualquer um. Então, assim, o empresário ele tem que estar já num certo nível patrimonial ali, tanto na PJ quanto na física, já mais ou menos já meio que encaminhado para ele pensar nisso, né? Sim, Um sim. iniciante na vida já não adianta mexer com isso. Na verdade, sim, a hold ela facilita a sucessão. Enfim, É. né, esse é o principal ponto. Só que Sim. aí é óbvio, né? O brasileiro vai enxergar como um jeito de Não, economizar. aquilo ali tá? pode ser diferente. Cara, ele É. tenta mudar tudo mesmo, que não tem lógica. Né, porque inicialmente a hold foi constituída para não ficar essa brigaiada na justiça de inventário por causa de um terreno. Para facilitar o trâmite sucessório. É. Entendeu? É isso. Você vai lá, faz uma alteração contratual, paga um impostinho ali e pronto. Acabou. Já é Só isso. vai passar para quem é de direito. Porque eu já acabou. atuei em processo de inventário, fazenda, tá rodando aí há 25 anos. Pô, eu tenho 27. Entendeu? Então, Quando você nem pensava em ser motoboy, já tava rolando o processo. desse modelo. Ô, Lucas, vamos lá, né? Vai curar esse mediatismo seu aí, cara. Me fala, a gente teve um bate-papo recente sobre consórcio. E as experiências que você teve, você falou que fez 4 consórcios e cancelou. E eu te apresentei uma visão diferente do consórcio. E eu queria agora um feedback real seu de tudo aquilo que eu te apresentei. Cara, quais são as viradas de chave que você teve? O que você achou do produto nessa configuração nova que a gente trabalha? E o que é a sua percepção de agora para frente com a ferramenta? Lembrando que você ainda não é nosso cliente ainda. Não, mas Então Sou vou abrir o difícil. aplicativo aqui. Já. agora. Sou difícil. Mas eu queria uma perspectiva sua, porque você é um cara estudado, um cara inteligente, um cara que, por natureza, você já é acostumado a ler letras miúdas e, infelizmente, o nosso mercado, muitas pessoas saem frustradas porque, às vezes, não sabe o que tá fazendo, que cara, você tá mexendo com dinheiro, em outras palavras, né? Mas eu queria um ponto de vista seu, desde aquele bate-papo que a gente teve referente a consórcio. Eu achei muito interessante o nosso bate-papo no sentido da transparência. Da não omissão de informação. Lucas, a gente tem um planejamento aqui, nós vamos acompanhar você durante 40 meses nesse planejamento aqui. Lá por 40 meses depois é possível a contemplação. É interessante esse feedback, assim, porque foi o que eu não tive. Eu tô lá pagando 12 meses, nada. 13 meses, nada. Aí depois eu vou ver os lances, 50%. Tava bom, então. Né? Não, isso foi em 2019. Isso foi antes da pandemia, se brincar. Então, eu achei interessante essa transparência, que é o que eu não vejo. Questão de consórcio, tanto consórcio, imobiliário, automobilístico, enfim... Todos os consórcios. Eu achei interessante essa franqueza. Porque eu levo isso comigo também pra vida. A gente tem que ser franco. Não adianta nada omitir uma questão aqui, daqui 5 anos eu descubro essa questão, fico puto, perde um cliente, não indico mais, porque é igual na advocacia. Na advocacia eu não consigo cliente pela internet. Consegui um. Isso aí, desde 2019, consegui um. E agora que eu tô postando mais nas redes sociais, tô tentando movimentar, né? Porque é uma paciência, tem que ter paciência. Porque eu não sou muito eu sou da galera do papel. Agora a galera do celular. Mas é interessante essa franqueza, justamente o alinhamento de ideias. Faz sentido pra você? Porque eu tenho uma raiva de quem quer me empurrar o produto sem eu querer, tipo, sem estar alinhado com despertou, né? meus propósitos, entendeu? Então, eu achei interessante essa transparência, justamente porque tá alinhando ideias, para ninguém sair frustrado. Lucas, eu tenho isso aqui para oferecer, você tem essa demanda aqui? Beleza, deu match. Vamos fechar e etc. Tanto é que realmente eu tô querendo ver um consórcio.
Então, é justamente o intuito de todo esse movimento. Já deu ROI. Mas assim, é muito legal, Lucas, esse ponto de vista seu. Pô, você tá dentro das empresas ali, atendendo os empresários. Uma coisa assim, a gente até conversou isso no nosso café, mas aonde a gente gosta, por exemplo, de introduzir o consórcio para você que é empresário, para os seus clientes que são empresários. Cara, o consórcio ele entra como um funcionário seu, entre aspas, né? Um boleto que você tá pagando ali que ele vai voltar para você, seja numa alavancagem financeira, para aumentar seu capital de giro, seja na construção de uma sede própria, né? Você inaugurou seu escritório lá, eu vou lá passar lá para nós tomar um café uma hora. Passa lá. Mas, cara, a pegada é essa, cara. Você falou de transparência. Quando a gente olha pro consórcio, cara, é muito mimimi, é muita conversa que o povo fica falando e a maioria nem sabe. Aí entra nessa parte que você falou, de querer empurrar um negócio a goela abaixo, e aí é onde que é a receita perfeita pra acontecer o que acontece e talvez você cancelar 4 consórcios. Então, assim, referente a planejar, a gente tem um jargão, a gente fala muito isso lá, que a verdade vende. E quando você fala a verdade pro cliente, você mostra pra ele que, cara, ó, ele tá falando a verdade, esse é um ponto negativo, se ele por esse caminho vai dar ruim, se ele for por esse caminho vai dar bom, o cliente ele se sente seguro, ele fala, não, esse cara, ele é diferente, ele não tá querendo me vender, ele tá querendo me mostrar como que funciona e ver se me atende. Então a gente vai muito por esse perfil. E pra gente já partir pro encerramento, eu queria que você desse um conselho pra todo empresário que tá começando. Dá pra ele aí um checklist aí do que ele não tem que fazer. Né, o que ele tem que fazer, geralmente ele sabe, né? Mas às vezes o que ele não tem que fazer, às vezes fica meio oculto, né? E aí na hora que ele vê, ele já tá fisgado. Não é a receita do sucesso, é a receita pra você não quebrar. Entende? O feijão com arroz ali, talvez. Hoje, os empresários, eles têm medo de entrar no escritório de advocacia. Porque a advogado tem aquela estigma de tipo, não, entrar ali eu vou gastar um dinheiro. Vou gastar uma grana. Então, o meu conselho é pro empresário, pro empreendedor, não tenha medo do seu advogado. Não tenha medo do seu advogado. Entendeu? Isso vai dar um corte bom. Não tenha medo do seu advogado. Ele tá ali pra auxiliar. Porque se você ganhar, o advogado ganha. É aquilo. O advogado não tá ali como, nossa, vai cobrar caro. Vai te tomar dinheiro. Vai tomar dinheiro. Tô com esse carro aqui, ele quer meu carro, entendeu? Não é assim. Mas pega no negócio. Aí dependendo do negócio, dá negócio. Mas é essa questão, não ter medo do advogado, tentar manter as questões trabalhistas em ordem, porque hoje o fisco espera. Demora, mas chega. O trabalhista não. O trabalhista não. E o pessoal não quer nem saber. É tanto que, pra você ter uma ideia, acho que o Fórum Trabalhista é o mais rápido que existe, né? Porque ali não tem conversa não, meu irmão. Lá já percorri, teve uma ação, no comecinho, assim, advoguei pra uma reclamante, pra uma trabalhadora. Corremos a primeira instância, segunda instância, TST em 6 meses. Isso pra você correr na civil, a média, 7 anos. Na civil, 6 meses você não é nem citado. 6 meses o juiz tá mandando recolher as custas ainda. Mas, além da primeira dica, quais as outras dicas? Não ter medo e confiar no taco. Confiar no seu taco. Porque ninguém apoia um empreendedor no começo. Ninguém apoia. O cara pode falar, é meu amigo e tal, mas não. Infelizmente, ninguém apoia o empreendedor no começo. Pelo contrário, vai começar a postar vídeo na internet para vender o produto, vira piadinha. Eu passei por isso. Vira piadinha no grupo de amigo, vira piadinha. Cara, se você tem confiança em você mesmo, bola pra frente. Não ligue para opiniões ruins. Vai ter. Que bom que você tá fazendo seu marketing. É um estilo de marketing. Porque vai conhecendo pessoas, entendeu? E se seu produto e você ser bom, você ser carismático,
você flui. Só que o começo, infelizmente, é árduo. Mas se não fosse, todo mundo era empresário. Show. Top, hein? Lucas, obrigado, né, por esse conteúdo aí valioso que você trouxe pra gente, né? A Planejar tá de portas abertas pra você, né? E, cara, muito sucesso aí, que vários empresários te consultem e que você faça mais 4 consórcios, dessa vez você não cancele. Amém. Brigadão, brigadão. Lucas, obrigado, cara, pelo você ter vindo aqui conversar com a gente. O conteúdo foi muito legal. E vamos pra cima, né? Vamos fazer essa parceria aí. A gente tem, como se diz, né? Como é que fala? Fugiu a palavra agora. Rapaz, não sei, pô, como é que fala? É quando você tem, assim, negócio em comum, tipo assim, nós pode... Afinidade. Não, parceria de modo Parceria. geral. Né? Nós tem gente pra te indicar, você tem gente pra indicar pra nós, então vai ser uma via de mão dupla aí. Espero a gente poder ajudar aí a crescer o seu negócio também, você dá uma força pra gente e, cara, você já falou que tá com interesse em consórcio, já sabe quem que você vai procurar, nós vai fazer o melhor projeto aí pra você e, cara, dá suas considerações finais aí pra turma também. Perfeito. Agradeço essa janela de oportunidade que vocês me deram para falar mais um pouco do direito empresarial. Tanto que é temido o direito empresarial, porque ninguém fala. Todo mundo vê o empresário quando tá no sucesso lá, mas ninguém vê a escada daí pra cima. Mano, você é igualzinho o professor. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você gosta de La Casa de Papel? Ai, já vi Eu tenho que... certeza que todo mundo aqui tem certeza. Professor. Você vestir essa camiseta sua aí, não tem problema. Só pra descontrair. Pessoal, a gente tá chegando a fim de mais um episódio. Foi um conteúdo bem legal, bem descontraído. A gente aprendeu muito aqui sobre essa parte de direito empresarial. Espero que tenha valido muito esse conteúdo pra você. E se você quer conhecer mais sobre esse universo, a gente vai deixar as redes sociais do Lucas aqui também pra você lá conhecer o trabalho dele. E se você quer conhecer também sobre consórcio, se você é empresário, quer entender como implementar essa modalidade de crédito dentro da sua empresa pra você alavancar o seu negócio, vai ter um link pra você fazer uma reunião de diagnóstico com a gente e a gente te assessorar. 0800, só para você entender como é que funciona na prática e se fizer sentido a gente personaliza um projeto para você, para sua empresa, enfim. A gente vai ficando até aqui. Forte abraço.